Então, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Maffei. Gostaria de agradecer aí ao convite do Tiago, por esse evento, o Herpetorama, que eu acho que esse é o caminho, para a divulgação científica. Nós trabalhamos aí basicamente, com anfíbios e répteis e conversamos entre nós, na maioria das vezes. Então, acho super importante ter um evento desse que divulgue a ciência, a herpetologia para todas as pessoas fora do nosso meio. Então, por mais que a gente fique restrito aí a conversar entre a gente, esses eventos têm uma abertura muito maior, onde outras pessoas podem conhecer o nosso trabalho. Eu vou falar um pouco sobre um trabalho dessa espécie que a gente vem fazendo aqui, tentando linkar e colocar algumas situações que a gente já passou em campo, de trabalhar com espécies ameaçadas e as dificuldades, as facilidades que tem de trabalhar com esses animais. Então, quanto custa uma espécie ameaçada? Esse livro, esse trabalho da IUCN, ele mostra que pode ser, o valor de um trabalho pode ser impagável, sem um valor definido, insubstituível ou inútil. Então, a gente tem muitas vezes que trabalhar com essas espécies, sabendo que a gente pode fazer o máximo que for, que nada vai mudar para o declínio ou para a extinção dela, ou muitas vezes é um trabalho que a gente acaba tendo consciência que vai levar a uma melhoria das suas populações e também tentar entender que todo o trabalho que é feito culminando com um fim, um propósito de uma única espécie, a gente acaba abrangendo outras, muitas vezes até um sistema muito maior, um bioma ou uma região que acaba sendo beneficiada por esse trabalho diretamente com essa espécie. Então, todas as vezes que a gente acaba indo trabalhar para o campo ou fazendo alguma coisa pensando em uma espécie, a gente acaba abrangendo outras, e isso é a parte mais significativa aí da conservação, de trabalhar com esses bichos ameaçados. Mas frente a uma situação dessa, onde um relatório recente mostra que 1 milhão das espécies provavelmente estão em risco de extinção, a gente tende a pensar que a gente não está fazendo a coisa certa, ou então que a coisa não está andando como deveria, porque os inúmeros esforços de conservação praticamente não têm dado certo. É uma dicotomia, porque muitas vezes a gente trabalha com determinadas espécies, o trabalho vai bem, mas mesmo assim os impactos, as situações externas ao nosso controle acabam equilibrando na balança. Então, muito do que você fez acaba sendo um pouco, tem uma contrapartida aí da ação antrópica muito forte. A diferença é que você acaba indo direto ao ponto, trabalhando com aquela espécie, tentando solucionar problemas muito maiores do que simplesmente conservar aquele organismo, aquele indivíduo. Em algumas situações, como trabalhar com uma espécie totalmente carismática, muitas vezes até chamada de fofofauna, que é a espécie muito ligada àquele apelo humano, comercial, de venda de produtos e tudo mais, e uma espécie simplesmente, simplesmente não, mas muito ameaçada, que teve um esforço de conservação significativo para ela. Lógico que você conservar um urso-panda não é fácil, já tem uma área muito restrita de vida e totalmente habitada, totalmente populosa. Mas esse trabalho é muito interessante, que ele mostra que cada dólar investido em conservação de urso-panda, ele rende $10 em serviços ecossistêmicos. Então, provavelmente todo o trabalho que é feito pensando nessa espécie, ele acaba gerando uns valores 10 vezes maior como uma contrapartida, uma resposta do ambiente em conservação dessa espécie. Então, mais de 10 bilhões que foram investidos, que foram recuperados em serviços ecossistêmicos, em ações de educação ambiental, é 10 vezes maior do que o que foi investido na conservação desse animal. Lógico que é muito fácil a gente conservar
esse animal pelo carisma, todo o apelo que ele tem, né? Uma situação dessa em uma área de estudo, de reprodução em cativeiro, né? Chama atenção, chama toda a mídia, chama pessoas para ir lá visitar. Totalmente diferente de a gente fazer uma conservação de uma espécie não tão carismática, né? Como são os anfíbios, né? Muitas vezes como são os répteis também, que acaba tendo um problema de impacto na sociedade pelo estigma que já tem na sociedade de conservar essas espécies. Então, né, achei bem interessante que o chefe da reserva fala que com um rosto muito bonitinho, fofinho, é muito mais fácil de a gente amar o que a gente vai conservar, né? Então, provavelmente, se você tem uma relação direta com aquela espécie, um afeto, é muito mais fácil. Então, cabe a gente, né, um incentivo, um trabalho a mais, conservar os anfíbios e répteis que não são tão carismáticos assim. Mas se a gente pensar que também no Brasil a gente tem espécies carismáticas, tem espécies que, né, solucionam várias questões aí para ter um apelo, né, da sociedade, né? Por exemplo, o mico-leão dourado, que foi uma das espécies de primatas mais ameaçadas, né, de todo o planeta, chegou a ter menos de 200, né, indivíduos em 1970, e agora já passa de 3.000, ou seja, um trabalho de conservação extremamente eficaz, que deu certo, mas está restrito a uma área muito pequena, né, próximo ali ao Rio de Janeiro, né, ao município de Rio de Janeiro, umas matas ali em volta, e acaba limitando, né, o trabalho de conservação. Ele tem um limite pelo espaço físico mesmo da espécie. Mas mesmo assim, a gente trabalhando com a nossa, né, fofofauna, a gente se depara com situações como essa, né? O atual embaixador do turismo no Brasil disse, né, que se morressem todos os mico-leões dourados, né, que falta que ia fazer, né? Provavelmente uma pessoa que mora aqui em São Paulo, morreu uma população de primatas, né, no Rio de Janeiro, não vai fazer falta nenhuma, né? Provavelmente se morrerem todos os ursos pandas lá na Ásia, não vai me afetar diretamente, né? Mas tudo está interligado, né? Ele faz parte, né? Esse primata faz parte da cadeia trófica daquela região, dispersa sementes, preda invertebrados. Mas o que eu achei mais interessante nessa história é que a associação, né, do mico-leão dourado deu uma resposta, né, meio que diferente daquela coisa que a gente fala, cadeia trófica, tudo mais, é importante, mas mostrar para as pessoas que, né, é muito mais do que simplesmente salvar o mico-leão dourado, né, salvar aquela espécie bonitinha e tudo mais. Tem vários fatores associados, né? A associação trabalha com restauração florestal, ou seja, vou melhorar a qualidade de água, a qualidade de vida daquela população, né? Emprego pessoas, né? Tem pessoas que trabalham, pessoas da região que trabalham com o mico-leão dourado, ou seja, eu gero renda, gero uma cultura local de conservar aquela espécie e manter, né, essa dinâmica, né, a espécie está lá, o ambiente está lá, estou protegendo o ambiente, consigo também gerar renda para as pessoas, né? Então é muito mais do que simplesmente conservar, né, um macaquinho ali, aquela espécie intocável. Por outro lado, também eu posso ter uma ação direta, né, pensando em quanto custa uma espécie, que ela vale mais viva do que morta, né? O exemplo desse trabalho lá da UFMT, do Thiago Iso, mostra que se você investir em turismo, em ecoturismo para observação de onças-pintadas, você tem uma renda muito maior do que com a pecuária, né? Tem diárias de pousadas e de turismo no Pantanal que chegam a R$1.000, né? A pessoa fica 10 dias lá, são R$10.000, né? Qual a produção, né, na pecuária para gerar esse valor de R$10.000, sendo que tem um retorno tão rápido que é o ecoturismo, né? Então, esses valores, né, acabam sendo contrabalanceados. E então eu consigo conservar a espécie, consigo conservar o local e ainda gerar um pouco de renda. Em outro caso, se você não quer conservar, né, simplesmente por conservar, você acaba sendo obrigado a gastar com isso, né? Esse trabalho de uma colega aqui da minha cidade, que é Bauru, da Fernanda Abre, e outros colaboradores, mostram que por mais que você não queira fazer passagens de fauna ou mitigações em rodovias e estradas, a concessionária ela é obrigada a pagar os acidentes que teve com animais domésticos ou com animais selvagens. Então, em algum momento, ela vai ter que gastar
ressarcir um dano do usuário, uma pessoa que estava lá transitando e acabou colidindo com uma anta e teve uma perca total no seu carro, né? Então, por mais que a gente pense que que não precisa gastar em conservação com as espécies, né, muitas vezes a gente acaba sendo obrigado a investir, então compensa mais o artigo fala sobre isso, compensa mais ele prevenir esses acidentes do que ficar gastando com indenizações. E aí alguns fatores também, pensando já um pouco diretamente no trabalho que a gente vem fazendo, né, por que uma espécie está ameaçada, por que ela fica ameaçada, né? Um exemplo é a redução de hábitat. Esse caso aqui do tigre, né, tinha uma área de ocorrência, conforme a população, né, foi aumentando, a população humana foi aumentando, foi suprimindo aquelas áreas, né, hoje está restrita aquelas pequenas manchas de floresta, com aproximadamente 3.000 tigres, né, um valor um pouco maior, um pouco menor que isso. Ou seja, não tem mais áreas para eles sobreviverem, né? Então a conservação tem que ser diretamente nessas espécies. Ou então ela está ameaçada muitas vezes por precaução, né? Colocou ela numa lista de ameaçadas porque se achava que ela era ameaçada, aí estudos posteriores viram, né, que essa espécie é muito mais abundante do que se imaginava, mas aí tem algumas relações sobre o uso da espécie, por exemplo, o jacaré-açu, né? É uma espécie que provavelmente aí durante um bom tempo foi muito utilizada para tráfico de peles e carne e tudo mais, né? Então ela tem um outro nível de ameaça também, que é o do comércio, né, que é regularizado pela CITES, né? Mas para mudar essa legislação, né, precisou-se fazer estudos muito mais aprofundados e com ideias muito mais revolucionárias para se mudar essa espécie. Ela era do apêndice 1 da CITES, onde não pode se comercializar nada, foi para o apêndice 2, né? Então eu acho que os estudos mostraram que ela não era tão ameaçada assim. Hoje já pode se fazer até o manejo dela, né, sustentável, como é feito lá no Amazonas. Ou então uma espécie ameaçada pela situação dela mesma. Essa báquia, né, esse lagarto sem patas, foi descrito lá de Tocantins, onde a área que ele foi descrita, né, sofreu uma inundação pelo preenchimento do reservatório de Luiz Eduardo Magalhães. Ou seja, a única área que foi descoberta a espécie, hoje provavelmente não existe ou é muito ameaçada. Então ela se mantém aí, e aí cabe, né, aos esforços de coleta, rodar a região e ver se a espécie ainda está lá, ver se ela é ameaçada, continua ameaçada, muito pouco preocupante ou extinta, né? Cada estudo e cada espécie vai se encaixar, né, num critério aí de ameaça que é definido pela IUCN, né? O Brasil adota esses critérios de ameaça, né, ou extinta na natureza, ou então as categorias de ameaça: criticamente em perigo, vulnerável, e aqui embaixo as menos ameaçadas, né, quase ameaçadas ou pouco preocupantes. E obviamente que cada espécie, né, ela passa por uma análise, por uma avaliação, e ela encaixa ou não nesses critérios, né? Se a população está reduzindo, se tem área geográfica restrita, aí ela vai ser encaixada, né, com diversos fatores, né, analisados pela equipe que está avaliando isso, e criticamente em perigo ou vulnerável, né? O Brasil trabalha com essas mesmas, né, categorias e para se encaixar uma espécie aí. No caso dos anfíbios, né, a situação é preocupante porque aproximadamente 40% das espécies conhecidas estão ameaçadas, né? Redução de hábitat, fungo quitrídeo, então algumas coisas que impactam os anfíbios, né, provavelmente impactam antes eles do que outros grupos de animais, né? Esse trabalho aqui recente mostra que mais de 1.000 espécies de anfíbios ameaçadas são de dados deficientes, ou seja, né, a gente nem conhece muito o que está acontecendo, né, com as espécies, né, a gente nem sabe nada, né, sobre ecologia e habitat delas, e elas já estão ameaçadas. Outras 500 espécies bem estudadas também estão ameaçadas, né, e provavelmente aí com espécies que a gente conhece e sabe de um histórico dela, né, também estão ameaçadas. Localizadas, né, na América do Sul e no Sudeste Asiático, ou seja, nas regiões de maior riqueza desse grupo, né? A região que a gente está, né, a região neotropical, é a maior riqueza desse grupo no planeta todo.
Então, vou falar aqui rapidamente, né, sobre essa espécie que a gente tem estudado, né, com outros diversos pesquisadores, que é o Proceratops moratoi. Muito do título dessa palestra eu pensei, né, nesse caso específico dessa espécie que a gente vem acompanhando há um tempo. Então, retomando aí sobre essa espécie, né, tive que dar um pause no vídeo. Ela foi descrita em 1980 pelo professor Jorge Engin e Ulisses Karamazov. O professor Jorge Engin lecionava na Unesp de Botucatu nessa época, com o seu orientado, o professor Ulisses Karamazov, descreveram essa espécie da região ali de Botucatu, né? Um estagiário deles, o Celso Morato de Carvalho, acabou encontrando um indivíduo desse, levou para o laboratório e depois eles fizeram outras buscas, coletaram mais para descrever essa espécie. E ela foi durante muito tempo endêmica dessa localidade, da localidade tipo ali de Botucatu, lá na ponta, né, a Unesp, aqui o distrito de Rubião Júnior. E o interessante dessa espécie é que quando o professor descobriu, né, a localidade tipo e estudou esse brejo, ele resolveu comprar essa área, né, já prevendo que as ações antrópicas, né, a urbanização e a habitação ia avançar para essa região, né, ele comprou aquele sítio, né, depois posteriormente foi morar lá, e para preservar, né, esse brejo, né, muitas pessoas falavam, né, achavam um absurdo, né, naquela época a pessoa comprar um brejo, né, geralmente comprar áreas agricultáveis e tudo mais. Então ele resolveu comprar esse lote, né, essa região, para preservar essa espécie, né, sabendo, né, da raridade e tudo mais dela. Depois ela foi encontrada em outra região ali bem próxima a Botucatu, mas durante, né, mais de 20 anos ela só foi encontrada nessas duas localidades, né. Por mais que tenha sido feito 40 anos, né, hoje quase 50 anos de estudos em Botucatu, não foi encontrado o Proceratops moratoi em nenhuma outra localidade. Eu não comentei aqui, mas ele foi descrito como Odontophrynus, né? Posteriormente ele foi transferido desse gênero para Proceratops. No artigo de descrição já dava uma ideia de que ele era, né, muito mais ligado aos Proceratops do que ao Odontophrynus. Então, né, só em 1999 que a espécie foi descrita foi encontrada em outra localidade, que é Itirapina, né, uma região de cerrado aberto aqui do estado de São Paulo, né, mas mesmo assim demorou ainda para a publicação sair, né, foi publicado só em 2008, então durante todo esse tempo, né, de 1980 até 2008, a espécie foi considerada, né, microendêmica da região de Botucatu, não tinha nenhuma outra localidade que a gente encontrava essa espécie. E o estado de São Paulo é um estado muito bem estudado, né, as principais universidades estão aqui, formam-se muitos herpetólogos, então o estado de São Paulo era bem estudado e até então não tinham sido encontradas essas espécies. Essa espécie em outra localidade. Aí a professora Cíntia Brasileiro, junto com o professor Itamar e o professor Jorge Engin, escreveram um canto de anúncio e publicaram esse trabalho. Na mesma época, em Uberlândia, o professor Ariovaldo Giareta também encontrou o Proceratops moratoi lá. Só que devido à distância, né, uma espécie que é microendêmica de uma região, devido à distância, ele considerou como um Proceratops SP, né, e ficou assim durante muito tempo, né. Ele achou em 99, publicou em 2007, mas ela permaneceu como Proceratops SP. Então ela não entrou, né, nas análises de espécies ameaçadas para Proceratops moratoi, esses dados não entraram, né, porque tinha uma dúvida, né, em alguns artigos ele chamava provavelmente, né, de uma espécie nova devido à distância, né, e diversas barreiras aí entre esses grandes rios entre Uberlândia e Botucatu, foi mantido aí como uma espécie, como SP, né, uma espécie ainda a ser descrita. Então, depois, posteriormente, essa espécie foi registrada em São Carlos, né, um trabalho de consultoria, e no mesmo ano a gente registrou ela aqui no Jardim Botânico de Bauru. Estava tendo uma disciplina de ornitologia e o pessoal de manhãzinha passando perto da trilha lá
né, o Flávio Baide, um colega nosso, ouviu essa vocalização e relacionou que não seria uma ave, né? Então foi feito um registro aqui no Jardim Botânico de Bauru, que depois foi acompanhado durante um bom tempo essa população. Posteriormente a isso, a gente registrou ela em Avaré, né, em uma fazenda de eucalipto, e em Lençóis Paulista, ainda bem próximo a Avaré, uma nova população. O interessante do registro desse registro de Avaré, né, que a gente estava fazendo uma amostragem aqui, né, na parte da barragem dessa represa, né, desse açude, e antes de escurecer, né, no finalzinho da tarde, a gente ouviu, né, o Proceratops moratório vocalizar a 500 metros de distância, né. De início a gente achou que ele poderia estar aqui, né, no começo do açude. A gente andou e foi ver que ele estava na nascente, né, desse curso d'água, né. E aí, com outros registros que a gente tem, né, o Proceratops muitas vezes ele está muito ligado às áreas de nascente, né, desse solo arenoso de nascente, né, e monitoramos essa população aí durante alguns anos também, né. As populações de Proceratops moratórios geralmente são pequenas, né, de 10 a 20 indivíduos, em alguns casos, né, chega a 50 a 100 em algumas unidades de conservação. E aí, em 2012, né, saiu esse trabalho do Ariovaldo Giaretta com seu aluno, né, com aquelas populações de Minas, né, que já tinham sido citadas em um trabalho lá com o Proceratops SP, e agora, né, com o Proceratops moratói, né, descreveram cantos de anúncio, compararam com alguns dados de São Paulo também, né. Aqueles dois trabalhos, então, que até então, né, eram Proceratops SP, com os registros da região do Triângulo Mineiro, né, foram incluídos nesse aqui e fizeram algumas análises. Em 2013, né, em outro trabalho de consultoria, né, foi encontrado uma população em Goiás, né. De início também, né, houve um pouco de cautela em assumir que era uma população de Proceratops moratório, mas mediante esse monte de registros que já tinham em Minas, né, foram feitas comparações, né, depois, né, esse artigo aqui do Maurício utilizou molecular e depois, posteriormente, eles analisaram a vocalização também, confirmaram que é uma espécie que era Proceratops moratório. Em outro trabalho também, né, para Goiás, foi de Campo Alegre de Goiás, um colega, o Michel, né, um colega nosso, gravou essa espécie e depositou o canto na fonoteca, né, eu comparei, ele também comparou, depois ele analisou o material e viu também que era Proceratops moratório. De início, né, por aquela questão daquele endemismo de Botucatu, depois ela foi aparecendo em outros locais, né, todo mundo ficava com receio, né, essa espécie, não é essa espécie, até porque foram descritas diversas outras espécies, né, próximas a Proceratops moratório dessas regiões, né, principalmente lá do Brasil Central. Então, mas depois, e aqui nesse trabalho também ele mostra, comparou o canto e o material, né. E esse ano saiu um trabalho, né, com diversos registros aqui para o Triângulo Mineiro, onde a espécie é muito abundante, né. A gente tem monitorado duas populações em Estrela do Sul e Araguari, né, que toda vez que a gente vai lá, né, a espécie está lá. São áreas de cerrado, áreas de vereda, e a gente tem encontrado com frequência lá. A gente tem percebido que esses trabalhos, né, que muitas vezes a gente tem feito lá, quando coloca pitfall, quase que certeza que vai aparecer moratório, né? Muitas vezes a gente não registra ele vocalizando, né, uma espécie que tem uma associação aí a dias chuvosos, né? Mas quando coloca, né, armadilha de interceptação e queda, quase sempre que cai essa espécie nas armadilhas. Então, hoje o panorama da espécie é mais ou menos esse daí, né? Algumas populações aqui em São Paulo, né? Vários registros no Triângulo Mineiro e esses dois registros de Goiás, né? Esse gráfico mostra, né, que durante muito tempo a espécie ficou relacionada lá à localidade tipo, né? Aí, a partir dos registros de Tirapina, São Carlos, quando a coisa começou a aumentar um pouco, né,
Hoje, né, a gente tem 19 populações conhecidas, ou seja, na última década teve, né, um aumento significativo das populações de Proceratophis moratoi. Muito também, né, pelo aumento do trabalho, né, de inventários, principalmente de consultoria, né? Então, boa parte desses registros aí são de trabalhos de consultoria que acabaram, né, encontrando essa espécie. Então, significativamente também aumentou a área de ocorrência dela, né? Esse gráfico aqui em quilômetros quadrados, a área de ocorrência, né? Então, o que era restrito aqui, a primeira Botucatu, depois São Paulo, endêmico de Botucatu, depois endêmico de São Paulo, depois ampliou para o Triângulo Mineiro, né? Hoje ela já ocorre em três estados, né? Com uma área de 120 mil quilômetros quadrados. O que isso implica? Implica que ela, né, não atende mais alguns critérios de ameaça, né? Então, provavelmente ela sai da lista de ameaça por essa ampliação de área de ocorrência. E a gente também tem feito, né, algumas modelagens, né, que mostra que a área de ocorrência dela está, né, batendo com os pontos que, né, a área potencial de distribuição dela bate com esses pontos onde a espécie está sendo encontrada, exceto essa lacuna aqui entre as populações de São Paulo e as populações, né, ali de Minas e Goiás, né. Aí, sabendo, né, que é uma espécie, né, basicamente fossorial, passa parte do ano enterrada, né, só sai para vocalizar, para se alimentar e reprodução, a gente fez um mapa de solos, né, comparando esses novos registros, né, uma espécie que ela é bem fiel ao latossolo, né, que é o solo básico aí do cerrado, né, então as áreas de ocorrência dela dificilmente fogem desse tipo de solo, né. Então, associado à modelagem que a gente fez, né, de clima e tudo mais, né, esse mapa de solo é bem mais fiel, né, para representar e onde se buscar, né, Proceratophis moratoi e talvez até outros Proceratophis, né, ele é muito mais ligado, né, ao tipo de solo do que as características externas, né, obviamente que está associado ao bioma cerrado. Mesmo assim, a gente tem, né, essa lacuna ainda entre São Paulo e Minas. Essa região, a região noroeste do estado de São Paulo foi muito bem inventariada, né, pelos trabalhos da professora Denise Rossaferes lá de Rio Preto, né. A região sudeste, né, mais ao sul de São Paulo, também já foi muito bem inventariada, mas é uma área de floresta ombrófila, né, que não tem áreas potenciais para a ocorrência dela. E essa região aqui a gente tem inventariado, né? A gente fez trabalhos sistematizados já em Batatais, em Franca, né? Aqui tem a estação do Luiz Antônio, que já foi bem inventariada, Furnas do Bom Jesus também, e nenhum desses trabalhos foram encontrada Proceratophis moratoi, né? Então tem ainda esse hiato aqui, essa lacuna, né? Agora saiu um registro novo aqui na divisa, né? Mas provavelmente, né, um inventariamento melhor aí pode solucionar esse gap aí, essa lacuna. Apesar de ser, né, de ter essa ampliação de ocorrência, de área de distribuição e tudo mais, né, a gente também tem que pensar em espécie ameaçada para a qualidade do hábitat, né. Proceratophis moratoi ocorre, né, basicamente nessas tripas, né, nessas áreas bem pequenas de mata ciliar, geralmente associadas aí a uma nascente, né? Então, aquilo ali é eucalipto, lá é cana, aqui é zona urbana de Bauru, né? E aqui é a divisa, né? Uma divisa de São Paulo, uma área totalmente também antropizada, né? Por enquanto essa espécie ainda está suportando, né, esses ambientes totalmente, né, sufocantes para ela, mas a gente não sabe até quando. Então, eu tenho feito aí algumas comparações, algumas análises para entender, né, o tanto que essa espécie vai suportar dessa modificação de hábitat. Está invertido aqui, mas em 2001 a área de Avaré, que a gente encontrou ela, né, era basicamente pasto, né, uma área aberta, totalmente, né, aberta. Hoje é uma área, né, circundada por eucalipto, tem a APP preservada, tudo mais, mas é uma modificação muito drástica do hábito também da espécie, para a espécie, né? Então, essas mudanças a gente não sabe até que ponto que influenciam na vegetação nativa e provocam, né, o desaparecimento dessas populações.
Um exemplo bem interessante que eu acabei encontrando, em 2004 a área de São Carlos era, né, já era matriz de canavial, mas era uma área aberta, né, um brejo aberto, um campo sujo, campo limpo mais ou menos de cerrado, né, dentro dessa mata ciliar de um brejo. E recentemente a gente tem retornado nos pontos para ver se essa espécie ainda está lá e tudo mais, né, a população está estável ou não. E uma visita que eu fiz no começo desse ano, a gente encontrou a área, né, totalmente modificada, porque foi feito um plantio de reflorestamento na área. Então, né, por mais que seja uma exigência do órgão ou alguma adequação da empresa, essa modificação do habitat talvez pode influenciar negativamente a espécie, né? Por mais que melhore o habitat em termos florestais, né, a gente não encontrou a espécie lá. A gente chegou lá, tem uma mata, em vez de ter um brejo de área aberta e tudo mais, tem uma mata circundando o brejo e a espécie não vocalizou. Obviamente tem que voltar mais vezes, né, para comprovar mesmo se a espécie não está lá, mas é uma modificação que talvez, né, não dê tempo da espécie se adaptar. Aqui é uma área que a gente achou recentemente, né, em Araguari, uma vereda, né, na margem de uma estrada, sujeita a incêndios todo o período de seca, e é muito comum essa espécie, né, é muito comum esse tipo de ambiente lá. Então, provavelmente no Triângulo Mineiro, boa parte das veredas aí que a gente tem visitado, né, provavelmente tem a ocorrência de Proceratops moratória. Mas também é uma matriz totalmente antropizada, né? Café, cana, café, pastagem, cana ali, totalmente em volta de um ambiente, né, que apesar de se manter preservado ali, a gente não sabe até que ponto que essa espécie vai suportar, né, esses fatores externos. Por um lado também a espécie está presente em 3 unidades de conservação, que acabam, né, assegurando um pouco aí da sobrevida dela, né, de manter essas populações até que estáveis, né? Reserva Ecológica do Pang em Minas, Jardim Botânico de Bauru e Estação Ecológica de Tirapina, né? Essas duas aqui de cima têm populações grandes, né, mais de 50, em Tirapina mais de 150 indivíduos já foram registrados. Aqui é uma população baixa, né, de 20, 22 indivíduos que o Maurício e o Daniel Rolim já amostraram, né, mas geralmente as populações de Proceratops moratória não são grandes. Então, ultimamente, o que a gente tem feito? A gente tem voltado nas áreas para entender, né, se a espécie está em declínio, se a população está estável, né. Em Avaré, Lençóis Paulistas, São Carlos e Botucatu, a espécie não foi encontrada novamente, né. Recentemente saiu um trabalho de Botucatu do Daniel Rolim e do Silvio César de Almeida, que decreta, né, a extinção da espécie. Desde 2003 já não é registrada lá, ou seja, 16 anos buscando a espécie na localidade tipo, né, que é o sítio onde o professor Jim morava e ele comprou a área e tudo mais, a espécie não está mais lá. Em Bauru a gente registrou a espécie, né, no Jardim Botânico, que agora em mais um outro ponto, e em Minas, em Goiás também. Todas as vezes que a gente tem voltado e outros pesquisadores têm retornado para lá, eles têm encontrado, né, populações de Proceratops moratória. Um registro interessante foi a participação do Iberê Machado, do Instituto Boitatá, em uma das nossas visitas, né. Ele veio para uma banca aqui em Bauru, e ele tem esse projeto, junto com o Pedro Peloso, né, e outros pesquisadores, que é de documentar as espécies ameaçadas. E ele falou, vamos tentar procurar o moratório lá em Bauru, né? Aí de início a gente já fala, mas é difícil, né? Não é chegar lá e gravar, chegar lá e fotografar, né? Uma espécie que não vocaliza todo dia, né? Mas por uma grande sorte da presença do Iberê, a gente chegou na área e estava lá, né, o Proceratops moratória vocalizando e diversos girinos, né? Encontramos girinos e tudo mais, em outro ponto diferente do Jardim Botânico, que era o ponto anterior da espécie. O interessante que acontece com essa espécie é que boa parte dos trabalhos de registros de Proceratops moratória foram oriundos de consultoria. Então, relatórios que muitas vezes ficam em órgãos, outros não são publicados, né? Eu sei basicamente de 3 registros de Proceratops moratórios Proceratops moratória que não estão publicados ainda, que são trabalhos de consultoria e tudo mais. Mas o interessante que eu achei, né, tem um
um laudo, né, um parecer do Ministério Público de Goiás, né, que ele rejeita a presença de Proceratops moratória em Jataí, né? Ele diz que a indicação de possível ocorrência para a espécie cuja distribuição geográfica está muito distante da área, né? Ele questiona, né, o trabalho do pesquisador, mas hoje a gente tem registros próximos a Jataí. Eu já recebi uma gravação de um indivíduo de Jataí que provavelmente é Proceratops moratória, né? Então, muitas vezes os trabalhos de consultoria, né, são feitos às pressas e tudo mais, tem que entregar relatório, não tem aquela análise fiel, mas esse trabalho aqui, provavelmente, esse indivíduo de Proceratops, né, afins, moratória e de Jataí, é mais uma população que merece ser estudada, ampliando ainda mais a área de ocorrência para ela, né? E aí, pensando também no título da palestra, né, é uma espécie que já, né, recebeu vários incentivos de financiamento, né, da CI, agora a gente está com o trabalho aqui do Mohamed Bin Zayed, já tiveram várias bolsas de pesquisa, né, direcionadas ao estudo dessa espécie, ou seja, muito recurso, né, muito dinheiro já foi envolvido em busca de uma espécie ameaçada, né? No caso dela é benéfico porque ampliou muito a área de ocorrência, ampliou a área de distribuição e acaba tendo, né, um retorno, né, em termos de conservação para a espécie significativo, né? E também ela é uma espécie que está, né, abraçada aí pelo PAN das espécies do Cerrado e do Pantanal, né? Diversas ações desse PAN, desse Plano de Ação Nacional, vão, né, beneficiar essa espécie em termos de qualidade de hábitat, né, novos. E essa espécie também já teve, né, muito recurso investido nela, né, com o fato dela ser ameaçada, né, existem editais para isso, né, teve um trabalho já da CI, da Conservation International, agora esse aí do Mohamed Bin Zayed, diversas bolsas, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, exclusivamente para estudar essa espécie. E atualmente ela também faz parte de um plano de ação, né, que é o SERPAN, que é o Plano de Ação das Espécies de Répteis, Anfíbios, Peixes e Primatas ameaçados do Cerrado e do Pantanal. E, obviamente, né, que todo esse volume de recurso investido acabou auxiliando, né, em ampliar áreas de ocorrência, em ampliar novos pontos de ocorrência da espécie, né, para a distribuição dela, né, melhorando o status de conservação dela, por mais que a gente ainda não saiba muito sobre ecologia e qualidade do habitat dela, mas ela, pelo fato de ser ameaçada, né, teve muitos fatores aí culminando nessa quantidade de registros, né. Eu montei esse slide aí, né, acho que não vai dar muito para ver bem essas cores aqui, mas é o panorama da espécie, né, atual, né. Ocorre em 19 localidades, eu chamo de localidades, né, os municípios, né, porque, por exemplo, Bauru a gente sabe que tem uma população que ocorre, né, meio que disjunta, mas é basicamente uma localidade só, né, um conceito aí de metapopulação. 19 localidades, sendo 2 em Goiás, 6 em São Paulo, 11 em Minas. Em 3 unidades de conservação, né, o resto é basicamente áreas de cultivo de cana-de-açúcar, eucalipto e pastagens, né, em alguns casos, né, como Bauru e outras regiões do Triângulo Mineiro, muito próximo à zona urbana também. O registro de Bauru a gente fez, né, junto com o Iberê, a gente fez, né, basicamente, a gente ouviu a espécie cantando do asfalto, né, na margem de uma vila na periferia, né, então ela está muito associada ao impacto da zona urbana ainda. Ela ainda é criticamente ameaçada na IUCN, e o trabalho recente aí do Daniel Rolim mostra que ela já está extinta na localidade tipo, né? Então, por fatores antrópicos, né, de mudança de habitat, do ambiente dela, ela foi extinta. Provavelmente, né, essas áreas próximas à zona urbana, né, tendem a levar à extinção em algum momento da espécie pela pressão, né, de poluição, sujeira, queimadas com frequência e tudo mais, poluição do corpo d'água que ela se reproduz, né, acaba levando a isso. E em relação ao status, né,
a CIT brasileira, o professor Ariovaldo Jareta, já nos seus trabalhos eles já colocavam, né, uma possível mudança de status, né? Ela era criticamente ameaçada na lista anterior, na lista atual ela é em perigo, provavelmente na nova lista ela até pode sair de como ameaçada, né, por não atender os critérios de UCN. O critério que ela abrange hoje, que é B1, né, que é a extensão de ocorrência estimada, né, como teve a extensão de ocorrência dela muito ampliada, né, provavelmente ela não atenda mais esse critério, e aí não atendendo um critério de ameaça, ela acaba saindo da lista. Os outros ainda, por mais que ela ocupe, né, se ela não atender o critério maior, que é o B, ela não é listada como ameaçada. E provavelmente na próxima lista nacional ou na próxima revisão da IUCN ela acaba saindo de ameaçada, fruto, né, desse monte de trabalhos que acabaram levando ao conhecimento de novas populações, né, com análises, né, genéticas ou de bioacústica. Então é mais ou menos isso daí que eu queria mostrar, né, agradecer ao Unesp pela disponibilização do laboratório para gravar, e é onde eu faço meu pós-doc também. Ao Mohamed Bin Zayed, Fundo de Conservação, que tem financiado essas voltas, né, que a gente tem ido nos lugares para revisitar e entender as populações como estão. Aqui está meu e-mail, né, se alguém quiser tirar uma dúvida. Ali é meu filho segurando um Proceratophis moratói, né, ele acho que já viu mais moratói que muita gente que estuda moratói, porque a gente sempre está procurando e coletando essa espécie aí. E agradecer ao Tiago, né? Agradecer ao Gaiga também, que fez a indicação para o Tiago, e parabenizar pelo evento, né? Esse tipo de evento, cada vez for mais constante, mais gente vai agregar a ciência e a herpetologia, né? A gente está passando por um momento aí muito delicado, né, de questionamentos sobre a ciência, então a gente tem que dar a cara mesmo e mostrar o que a gente faz, né? Os trabalhos que a gente faz têm importância sim em conservação, principalmente de espécies e ambientes. Então, vida longa aí ao Herpetorama, e é isso aí, valeu!